preciso muita coisa. Basta você internalizar alguns conceitos que poderão ajudá-lo bastante. Nós somos uma espécie de uma energia, né? O nosso corpo, ele é um dínamo que produz energia. Nós, espíritos que ocupamos esse corpo, somos uma espécie de uma energia, e o que comanda essa energia do espírito, o que comanda a energia psíquica, a nossa energia da vida, praticamente são as nossas formas de pensamento. Aquilo que eu penso, eu crio, eu construo, e aquilo me encaminha para a jornada da vida. Aí você perguntaria assim, e significa o que você é feito um autônomo, autômato, um robô? Muitas vezes sim, devido aos condicionamentos que nós somos encaminhados na vida. Nós trabalhamos sempre na mesma hora, nos mesmos lugares, nos alimentamos da mesma coisa. Isso cria um condicionamento. De certa maneira, nós ficamos autômatos em função dessa questão. Mas, como estamos sendo bombardeados a todo instante por informações muitas vezes da mídia, informações muitas vezes que vêm de outros espíritos que não têm corpo, mas que estão sempre presentes conosco, nós às vezes pensamos uma coisa que não deveríamos ter pensado, seja lá o que for. Às vezes nem um processo de tristeza, às vezes um processo de vingança, às vezes um processo de agressão, enfim. A gente ouve muito falar na gota d'água. Eu tenho muito medo da gota d'água, porque na gota d'água que muitas pessoas não sustentam e terminam por deixar que desague. A gota d'água transborda o copo. E aí acontecem coisas terríveis. Então é preciso que nós tenhamos muita fidelidade, digamos assim. Fidelidade às coisas boas. Fidelidade à divindade. Para que a gente não entre nesse turbilhão de energias deletérias que andam rodando a todo instante. Bom, uma vez que vacilamos, nós somos como que sugados para esse túnel escuro, negro, esse túnel que nós não enxergamos absolutamente nada, onde haverá prantos e ranger de dentes. Palavras minhas aí neste caso, tá? É um túnel que nós somos atraídos como ímãs. Já viu o prego, um ímã quando atrai o prego? Nós damos uma de prego e o ímã desse túnel escuro, negro, ele nos captura. E aí a gente fica meio sem compreender o que foi que houve, não é? Nós baixamos a guarda. Então a coisa mais comum que existe é a gente baixar a guarda. Porque nós não somos indivíduos cuidadosos, cautelosos, nós não nos preocupamos muito com as nossas defesas espirituais. E a melhor defesa espiritual está em paz. A melhor defesa espiritual está uníssono com a divindade, está sempre com o coração unido às boas práticas de Deus, dos espíritos benévolos, por que não dizer em resumo, não é? As boas práticas do Cristo de Deus. Mas nós não permanecemos nessa frequência durante muito tempo.
nós nos permitimos, né? É um filme que a gente assiste, é um comercial que a gente assiste, é algo mais inadequado que a gente ouve, e aí a gente começa a entrar nesse vácuo. Somos sugados para este vácuo. É assim que a gente explica essas barbáries que a gente assiste na Terra. Eu já vi pessoas cometer atos tão insanos que não existe outra explicação a não ser um grupo de espíritos que estava perturbando-o, lógico, com a aderência ou com a competência daquele que foi o grande prejudicado, né? Indivíduos que cometeram determinadas atitudes que ele sozinho jamais faria aquilo. Qualquer bom investigador, qualquer bom observador iria logo de pronto dar com essa realidade, né? Então ele foi vítima das suas próprias incúrias. Ele não acreditou. Ontem alguém me encaminhou um vídeo falando sobre como agem os obsessores com relação às drogas e álcool. É bem por aí mesmo, né? Estão sempre soprando aos nossos ouvidos. Faça isso, faça aquilo, venha por aqui, venha por ali. E aí você escolhe, a depender da sua realidade psicológica, mental, a depender da sua realidade do momento, você se permite e aí você desce ladeira abaixo. E aí a gente encontra no Livro dos Espíritos a seguinte pergunta: os espíritos sofredores se sentem felizes com o nosso sofrimento? Sim. Eles querem que a gente sofra com eles. Porque você não faz a menor ideia do que seja um desses buracos negros, turvos, trevosos. É algo inimaginável. É algo como se fosse uma tortura. Sabe aquelas torturas da época das Inquisições? É algo mais ou menos como aquilo ali. Alguém jogando óleo quente em sua cabeça. O outro cortando seus pés. Então é necessário que a gente vigie sempre para que não caia nessas maledicências. Oh, quanto sofrimento seria evitado se nós fôssemos mais prudentes. No entanto, o homem, incapaz de se vigiar, incapaz de se cuidar, ele termina sendo vítima desses grandes ciladas e ele é sugado para esses túneis terríveis de atordoamento, box de atordoamento. Te cuida, tá bom? Que todos nós aprendamos a nos cuidar cada dia um pouco mais. Aqui está o caminho. Esses espíritos trevosos, uma falange, né? Falanges, todos eles aborreceram o Cristo de Deus, né? Imagina nós que somos coisa nenhuma. Namastê, namastê. O Deus que habita em mim, cumprimento o Deus que habita em você. Jesus esteja em teu coração, em tuas atitudes. Muita paz.